Voltamos com mais um episódio do nosso podcast, nosso canal Descomplicando a Terapia. Aproveita para nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Spotify e no YouTube. E hoje um tema que eu adoro falar, que é sobre o ego, que muitas vezes ele pode ser nosso amigo, e em outras inimigo. Por quê que eu trago esse viés? A gente já falou muitas vezes sobre esse ego que ele nos impulsiona para buscar as nossas oportunidades de transformação e de evolução. Um ego que ele busca, um ego buscador do quê? Do conhecimento. Conhecimento eu não digo só conhecimento acadêmico, eu falo de experiência de vida. Para quê? Para que eu possa compartilhar com o outro essa experiência de vida, esse conhecimento. Quando a gente fala em compartilhar, os meus dizeres eles são fundamentados no meu estudo da Cabala, quando eu compartilho o ego, essa divisão entre inimigo e amigo. Quando eu digo compartilhar com o outro, nessa intenção de devolver ao universo, eu falo no sentido de não precisar do reconhecimento e da gratidão. Muitas vezes eu escuto assim, nossa, isso fala até de caridade mesmo, sabe? Ah, eu fui lá, comprei uma cesta básica para o fulano que não tinha condições e ele não me disse nem obrigado. Quem que quer o obrigado? É o teu ego ou é a tua essência? Então é fato a gente falar que todo mundo tem ego. Sim, mas existe. Eu não vou bater numa tecla de que o ego é só ruim. Eu estou falando que esse ego bom, que busca o conhecimento, que faz a caridade com o coração, com amor, ele não precisa do reconhecimento. Ele não precisa dessa validação. Esse ego que precisa da validação, de enaltecer, é o ego do leão, que quer rugir, que quer dizer, eu ajudei, eu Ali, sou o cara. ali deflagra uma falta, né? Deflagra uma falta. Ali deflagra o ego soberbo, arrogante, que faz tudo para ter essa validação, para ter essa massagem, que eu gosto de dizer, tá massageando o ego. Às vezes é bom massagear o ego, Sim. né? Tu te olhar no espelho e falar, nossa, eu consegui, né? Ou tu olhar pro teu parceiro, pro teu filho, pra tua amiga e dizer, cara, parabéns, Ou até mesmo, então, realmente, tu arrasou tu hoje. Tipo, tá arrasou. falando pra você, você arrasou hoje. Você Exatamente. fez um excelente atendimento, você fez um excelente trabalho. Mas que isso, mas que esse ego da arrogância, da prepotência, ele não seja o nosso motivador principal. Porque quando a gente traz isso para as nossas relações interpessoais, o que que acontece? Vira um ringue de competição. Ou seja, o meu ego, ele quer competir com o teu. Logo, a minha verdade, ela é maior do que a tua. E quando eu entendo que existem várias verdades no mundo e nenhuma precisa ser melhor do que a outra. De que forma a gente percebe que a gente está sobre a influência do ego inimigo e não do amigo, não aquele bom? De que forma que a gente percebe que a gente está sobre a influência deste ego inimigo? Quando a gente faz algo para alguém que precisa do reconhecimento, Reconhecimento. né, que eu preciso, fiz, então a pessoa precisa me dizer muito obrigado. Quando eu faço algo para mim que não está de acordo com o meu coração, com a minha essência, com a minha verdade, não a verdade do outro. Quando eu quero denegrir a imagem de alguém, quando eu quero atingir aquela pessoa de alguma forma, seja por uma ofensa, né, verbal, algo nesse sentido. Quando eu quero diminuir o outro, nesses momentos a gente está sob a influência do ego inimigo, né? Tudo isso é ego. Tudo isso é ego. A partir do momento que eu me coloco numa posição, seja porque eu julgo que eu sei mais, que eu tenho mais poder financeiro, que eu tenho o melhor corpo, que eu tenho a melhor casa. Nesse momento é todo ego inimigo, entre aspas. Eu estou Sim. envolvida por esse ego. E esse ego, ele busca o prazer momentâneo. É satisfazer, vou lá. E muitas vezes ele também serve como defesa, não é? Sim. Uhum. Eu quero me defender de uma possível ameaça, por isso que, como eu tô me sentindo vulnerável, eu vou te acusar, eu vou te denegrir, eu vou te ofender
para que eu cresça e você se diminua. Porque se eu te ofender, eu cresço um pouquinho no meu ego e eu não me sinto tão vulnerável quanto a forma como eu tô deixando você. Isso é uma falta de alguma coisa. Falta de alguma coisa. Outra coisa que esse ego arrogante faz muito é julgar, Julgar, né? apontar o dedo. Esse excesso de crítica da vida alheia. Isso foi algo assim que eu venho desenvolvendo em mim. Também foi por um dos princípios da Cabala. Por que eu vou falar da vida dos outros? Por que eu vou me prestar ao trabalho de falar da vida de uma... Talvez a pessoa... Eu nem conheço a pessoa. Eu nem sei como ela é. Que vantagem isso vai trazer para minha vida ou para minha evolução pessoal? Ao contrário, se ocupe de atividades, traga a tua presença para algo, situações, encontros e pessoas que vão elevar o teu processo evolutivo. E fofoca e julgamento não faz parte dessa evolução. Como a gente falou no primeiro episódio, se você ainda não assistiu, assiste lá no nosso canal. A gente falou um pouco sobre esse julgamento, né? Que provém deste ego, né? E que a gente falou que julgamento é confissão. Quando você olha para fora e você aponta o dedinho pro coleguinha, você está mascarando algo que já está dentro de você e que muitas vezes você vive igual aquilo, você faz igual, mas daí se eu olho para lá, eu não olho para cá. Se eu critico o outro, eu não preciso entender por que que eu ajo da mesma maneira que ele. Então eu tô mal resolvida também naquilo que eu não olho pra mim, né? Ou aquela desculpa esfarrapada, todo mundo faz isso. Eu também vou fazer. E tu vais evoluir a partir dessa proposta? O ego inimigo, ele prejudica muito a nossa vida. Faz com que a gente perca muitas oportunidades, muitas vezes pessoas. Exato, e que a gente acaba se colocando ou num pedestal, né, inatingível, poderoso, poderosa, Perfeito. ou a gente acaba se colocando naquele que aponta tudo e todos, mas não é capaz de fazer assim. Vai sempre fazer assim, mas nunca vai fazer assim. Sim. Então, que a gente possa, ao longo da nossa jornada diária, cultivar esse ego buscador. Né? Não faz sentido passar por aqui, trilhar esse caminho, se não for para compartilhar. Primeiro eu preciso compartilhar o amor, porque isso é o que eu recebo do universo, do divino, do nome que quiser, da nomenclatura que quiser usar. Então, só faz sentido se eu compartilhar esse amor, mas esse amor eu preciso compartilhar do meu coração. Quando eu compartilho do meu coração, eu estou compartilhando da minha essência, da minha alma. Minha alma está conversando com a tua. Quando eu racionalizo esse sentimento, e não vem me dizer que amor, a gente pensa para sentir o amor. Não. A gente sente aqui, ó, no coração. Então, se eu racionalizo, eu condiciono. Não existe condição para demonstrar amor. Não existe condição para compartilhar o amor. Então, não racionaliza. Sente e compartilha. Se eu condiciono, eu estou sob a influência do ego. Exatamente. Tá vendo que é tênue? E muitas vezes a gente faz sem perceber. Porque tá condicionado com esse leão que tem dentro de nós. É claro que o leão, ele precisa estar ali. Porque ele te impulsiona. Mas que esse impulso seja paralelo a esse compartilhar, a esse devolver. Eu gosto quando você fala daquele exemplo da Ferrari. Você pode compartilhar? Isso é uma história, né, que a gente conversa bastante. Todos nós temos metas e projetos pessoais, profissionais e materiais. Muitas vezes a pessoa pode estar olhando e falar assim, nossa, mas ela fala de ego, isso quer dizer que eu não posso querer nada financeiramente. Não, é óbvio que tu podes. Desde que esse querer financeiro seja proveniente do teu trabalho e que tu não uses o teu ego, arrogante e prepotente, para passar por cima de nada nem de ninguém. Então, ali, ó, tu vai trabalhar. Se com o fruto do teu trabalho tu vais adquirir aquilo que é o teu sonho, o sonho da tua alma. Nossa, desde criança eu gosto de carro, que é a história do exemplo da Ferrari.
E o meu sonho é comprar uma Ferrari. Então eu vou trabalhar para comprar a tal da Ferrari. Quem gosta de carro de verdade vai comprar uma Ferrari para escutar o barulho do motor do carro. Pode ter certeza. Quem está me assistindo e gosta de carro sabe o que eu estou falando. Então, eu não vou andar com o vidro aberto da Ferrari. Eu vou fechar o vidro, vou desligar o som e vou ouvir o barulho do carro. A partir do momento que eu baixo o vidro da Ferrari, eu quero que todo mundo me enxergue dentro da Ferrari. Ali é o ego. Ali é o ego. Então, é esse o cuidado que tu tem que ter, sabe? Ah, eu quero comprar uma casa de 600 metros quadrados. Tu quer comprar essa casa porque é uma necessidade tua, da tua família. Eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de dar festas, aquilo me faz bem. Ou tu quer comprar uma casa de X metros quadrados para mostrar para o outro que tu tens condições financeiras para tal. Entendeu? Aí a gente está colocando aquele ego lá no pedestal. Porque a partir do momento que a tua realização depende de como o outro vai te ver ou te falar. Depende do julgamento do outro. Depende da validação do outro. E olha como eu posso dizer, que desperdício, né? Você treinar sempre, se sentir bom ou melhor a partir do que o outro fala ou faz para você. Isso é muito perigoso, porque você deposita esta confiança no que o outro vai pensar sobre você ou falar sobre você, e muitas vezes pode não vir. E na verdade, tu E daí? condiciona o teu bem-estar a esse feedback, a esse retorno, a essa validação. E o nosso bem-estar ele tem que estar condicionado à nossa realização. Então, sim, se tu trabalhou a vida inteira e quer comprar a tal da Ferrari, vai lá e compra a Ferrari. Isso. Mas não precisa mostrar para ninguém que tu comprou uma Ferrari. Claro, a pessoa vai te ver passando com a Ferrari, mas não precisa dizer, olha, eu tô aqui, olha para mim, eu comprei a Ferrari. Eu moro numa casa de 1.000 metros quadrados. Entendeu? Sim. Faça por você, por uma satisfação para você. Entendeu? O que o outro vai pensar, como o outro vai validar, querido, ninguém sabe o peso da tua mochila. Fala pra gente, então, como a gente trabalha um pouco mais essa questão do ego, amigo ou inimigo. Toda vez que a gente pensar em fazer algo, seja um projeto, ou ter alguma coisa, adquirir alguma coisa, enfim. Você faz sempre aquela pergunta, tá? Isso é para satisfazer o meu ego ou o meu coração? Exato, exato. Nós precisamos ser guiados e norteados pelo nosso coração. O nosso coração ele sempre vai refletir o nosso bem-estar interno. A mente, muitas vezes, ela tenta deturpar essa ligação. Até porque não é bonito, né? Mostrar emoção, mostrar sentimentos. É bonito mostrar felicidade, alegria, prazer e bem-estar. Mas esse aprendizado e esse olhar para o coração, ele precisa olhar para as tristezas, para as fragilidades, para as dores. É bem interessante a gente falar um pouco sobre relacionamento nesse âmbito de ego, né? Porque muitas vezes você tá chateado ou você tá sofrendo, mas você não vai demonstrar a fraqueza para não dar o braço a torcer para a pessoa, pro seu parceiro que você tá sofrendo com aquilo. Ali tá o ego também escondendo uma fragilidade em forma de defesa de algo que você pode mascarar naquele momento, mas em algum momento você vai precisar olhar para aquilo, porque senão, Tudo que a gente guarda na concha transborda, de alguma maneira. de alguma maneira. Ou ele vai transbordar no fim do relacionamento, ou ele vai transbordar numa solidão a dois, ou ele vai transbordar e reverberar numa doença do teu corpo físico. Aí tu falou de relacionamento. O que é que eu vejo hoje? Muito. Eu atendo muito pouco casais, mas atendo pessoas que são casadas. Então eu vejo muito assim. O casamento virou um ringue de competição. A gente não tem mais união. A gente tem disputa pela verdade. Pelo ego, por influência do Por ego. influência do ego. Eu tenho o meu karma, o meu marido tem o dele. Quando nós nos casamos, os nossos karmas, eles fizeram uma ligação. Eles se interligaram. Logo, vão ter momentos das nossas vidas que
a minha alma, ela vai estar um pouco mais evoluída do que a dele, em determinada circunstância, em determinado assunto. Nesse momento, o que que eu tenho que fazer? Me deixar envolver pelo aquele ego do pedestal e olhar lá de cima e falar: ah, seu tolinho, tu não sabes nada, eu que sei. Ou eu tenho que me permitir ser envolvida por esse ego buscador que compartilha. Descer um pouquinho na escala, pegar na mão dele e falar: olha, vamos junto, eu te explico. Claro que ele também tem que querer. Sim. Em outro momento, a alma dele vai estar anos-luz em cima da minha. E se ele tiver essa ideia do leão que quer rugir mais alto, ele vai me humilhar. Sim. Entendeu? Agora, se ele tiver a ideia do crescimento junto, conjugal, ele vai vir até mim e nós vamos estender as nossas mãos e vamos compartilhar o aprendizado dele Até, e evoluir junto. até quando a pessoa não escolhe evoluir ou não escolhe essa ajuda mútua que o relacionamento maduro traz, né? Que deveria ser, né? Uma ajuda Sim. mútua. Uhum. Ali também, quando a pessoa decide não vou com você, não quero aprender. É o meu jeito que tá certo. Ali também temos o ego. Ali também temos o ego. Temos o ego de dizer assim, ó, Exatamente. eu não vou assumir que eu não sei. Eu não vou Aham. assumir que você, nesse momento, você sabe um pouquinho mais do que eu, você tá mais evoluída naquilo. E que engano que a gente se faz muitas vezes, porque olha a oportunidade de a gente aprender e se melhorar, se lapidar a partir do outro. A partir do ensinamento do outro. Porque é uma troca mútua. Não é, num relacionamento não existe uma pessoa que sabe mais, outro menos. É uma troca Não, é mútua. Mútua. circunstancial. É Sim. lógico que vão ter determinados assuntos que a outra pessoa vai ter mais expertise do que a tua, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Sim. Ah, mas da onde que vem isso? Se a gente tem a mesma idade, a gente está casado há 20 anos. Não vamos nos aprofundar no assunto. Isso vem da alma. As nossas almas se encontraram com um propósito, que é evoluir. Mas nenhuma delas tem que estar imbuída pelo ego. Por esse ego que se coloca naquela posição de pedestal. E é um constante orar e vigiar, né, Josi? Sempre. Porque é um pulinho pra gente estar ali envolvido sobre o E às ego vezes, e e muitas vezes, a gente acaba se levando. Hoje eu digo assim: tô casada há 20 anos, então eu tenho muita estrada, né? E, e às vezes a gente acaba se vendo nesses deslizes, sabe? De olhar para outro e falar: ai, como assim? E aí tu fala: não, opa, volta, 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 volta pra casinha, respira fundo. Porque tem esse rompante, muitas vezes a gente tem, sim, né? E é muito fácil tu controlar, entre aspas, porque a gente não controla nada, mas é muito fácil tu fazer uma autoanálise quando tá tudo pleno. Quando chega o caos no meio do relacionamento, que daí os dois egos começam sabe assim, a se coçar na cadeirinha ali, sim, cada um na sua cadeirinha, é aí que tá o pulo do gato. É aí que tá de verdade a percepção da tua evolução ou não. É quando tu respira fundo e escolhe não usar o ego arrogante pra frente. é na turbulência que você percebe a habilidade e a capacidade do piloto. É na Exatamente. turbulência. Não é quando tá tudo bem. Não é quando tá tudo florzinho, amorzinho. É na turbulência e você percebe o quanto realmente aquela pessoa tá disposta, né? E ela É como que tu lida com o caos. Como que tu lida com os testes do Senhor do Karma. E quando tu tem essa percepção desses dois egos, tu consegues respirar fundo. Às vezes tu não vai conseguir, porque ninguém é Buda, sim, entendeu? Como a gente brinca, né? A gente passa por esse processo de autoconhecimento eterno e a gente explode. Mas no teu impulso da explosão, no teu impulso de puxar esse pedestal e falar, eu tô aqui, no final tu vai terminar rindo de ti. sim. Claro, tu vai pedir isso, vai olhar pro outro e falar, cara, eu sinto muito, né? Foi a minha outra versão que apareceu aqui. Porque tu vai te dar conta Sim, do que tu estás fazendo. exatamente. Entendeu? E é importante a gente saber identificar, né? Quando a gente tá sob a influência do ego, o ego inimigo e o ego amigo, né? Uhum. Porque quando você tá constantemente prestando atenção nessas suas ações, suas atitudes, na tua fala,
você já consegue identificar rapidinho. Opa, aqui eu agi pelo impulso do ego, né? E se eu ofendi a outra pessoa, ou se eu me comportei de uma maneira que não foi legal, e você não se redime, de novo você tá sob a influência De do novo, ego. você tá sobre falando, olha ali, eu sinto muito. Às vezes pra pessoa não vai adiantar de nada. Pô, tu já fez, né? Já ofendeu, já magoou. Mas não tive intenção. Isso aí. Não tive intenção mesmo. Sim. É tão mais bonito, né? Vai lá dar um abraço, É né? mais bonito porque, como eu sempre digo, esse local de vulnerabilidade as pessoas temem, elas acham que é ruim demonstrar que erraram, pedir desculpas pelo erro, pela fraqueza que teve, mas acontece tantas transformações ali, inclusive uma conexão profunda de casal só acontece na Sim, uma vulnerabilidade. aproximação, né? Uma priorização daquele casal que está vulnerável junto, que compreende a vulnerabilidade do outro com Sim, acolhimento e não com julgamento. sim, É o trazer para perto, é o se aproximar. É isso que enriquece uma relação. sim. É esse olhar que quem tem uma relação precisa construir, precisa potencializar. Da mesma forma que a nossa jornada é um constante olhar e vigiar, os nossos relacionamentos são. É uma planta. É que, na verdade, se a gente for olhar por essa ótica, quando o ego ele está muito elevado, o ego inimigo, isso denota uma insegurança muito grande, Em algum aspecto. sabe? Uma Uhum. insegurança muito grande, digamos. Então, o ego, ele deflagra você lá no seu íntimo. Uhum. Uhum. Ele deflagra você lá no seu íntimo, porque sem querer querendo, você está demonstrando o quanto que você é inseguro, porque você precisa rebaixar o outro, você precisa sempre ter o controle de tudo, e não é assim. Isso só fala mais sobre você do que qualquer Sobre o outro, outro. do que sobre o outro. Então, Não é o que o outro fala para você, é sobre como você se comporta perante aquilo que o outro fala para você. uhum. Então, que a gente possa, ao longo da jornada de cada um, né, nesse processo interno, buscar esse aprimoramento do ego buscador. Isso. É, e trazer essa ideia de compartilhar cada vez mais, sem nada esperar. E essa pergunta é sempre boa se fazer, né? Que você faz, né? Isso que eu quero fazer, ou isso que eu quero falar, eu estou sob influência do ego ou do meu coração? E a gente encerra assim, com essa pergunta, com essa reflexão. É isso aí.